Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai assistir esse vídeo depois, vou deixar gravado aqui e para a gente ter uma troca de informações, né? Muitos vão achar que estou falando alguma loucura, né? Outros vão concordar, outros vão jogar pedra, mas enfim. Cada um tem sua verdade, né? Cada um tem o seu modo de pensar, sua criação, tem o seu direito de crer, né? No que quiser, né? E falando de mim, né? Eu vou falar um pouco de mim. Eu, no caso, eu fui criado, né? Dentro do cristianismo, vamos pôr cristianismo, sim, cristianismo, né? Foi um bom aprendizado para mim, né? Estudei um pouco de teologia, escatologia, cronologia, né? Teologia, não estudei tudo, né? Mas tenho uma boa bagagem, né? Fiquei numa igreja neopentecostal durante 10 anos, né? Batizei na católica com 12 anos, porque minha família era protestante, mas de outra denominação. Então fiz tudo que era para ser feito, né? Como eu disse na live ao vivo que eu fiz hoje cedo, no domingo, dia 18, hoje cedo, e agora eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu vou deixar aqui. A gente fomos criados, né? Assistindo desenhos, jornais, né? Tudo que influenciavam, né? As nossas crenças, né? Os nossos medos, os nossos desejos de ter isso, de ser aquilo, né? Eu não me interessei muito por muitas coisas, né? Eu gostava mais de jogar bola e treinar, né? Artes marciais. Acabei que não dando certo em jogar bola, né? Por várias tentativas, mas não deu certo, né? E continuei na carreira de taekwondo, das artes marciais, taekwondo, muay thai, sim. Só que parei, né? Entre essas, fazendo um resumo, né, da minha história. Tive que parar várias vezes, né? Comecei cedo nas artes marciais, com 7 anos, 7, 8 anos, né? Mas tive que interromper por vários motivos, né? Eu não sei se esses motivos que me trouxeram até aqui hoje, né? Deve ser, né? Porque eu também creio, né? Não cai uma folha de uma árvore se o Criador não permitir, né? Eu chamo o Criador universal, o Criador, né? O Criador Supremo, né? É uma pequena diferença entre certas coisas e certas coisas que a gente vai entrar mais para frente. Então, aí
várias etapas da minha vida foram interrompidas, né? E eu tive muitos tombos na minha vida, caí muitas vezes. Vamos dizer que eu caí 10 e levantei 11, né? Acho que foi exatamente mais ou menos isso, né? Eu falo na vida, né? Na história da vida, né? Não falo de competição. Mas a vida é a que mais ensina, né? Querendo ou não, a vida foi a que mais me ensinou. E ao longo da vida eu estudei muito, né? Eu li bastante, tive tempo de ler bastante, né? É uma coisa que muitos deveriam fazer, né? Era bastante, sou bastante pesquisador, buscador, questionador. Eu questiono tudo, né? Porque não há dúvida, né? Não há o que o mestre disse lá atrás, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, eu fui nesse rumo. Se foi um pedido dele, né? Então eu tenho que buscar a verdade, né? Querendo ou não, né? Eu não tenho que sair aí. Eu até cheguei a um tempo a estar numa certa denominação que eu cheguei a falar para mim mesmo. Para mim, essa historinha de mistério não vai colar. Não é o vai que cola, né? Não vai colar para mim, né? E eu não vou falar isso se caso eu fosse chegar a ser um pregador, eu não ia falar isso. Eu ia falar para ele buscar a verdade, né? Porque é o que liberta ele, né? O anseio pela liberdade, né? Não a liberdade desse mundo, porque aqui, né, aqui a gente está preso, né? Querendo ou não, agora vamos direto um pouquinho ao assunto, né? Que eu balelo demais para falar as coisas, às vezes tenho medo de falar, assim, as pessoas assustarem. Aqui, a gente tem hoje um aparelho, né? Que tem todos os nossos dados, né? Nossos dados bancários, a gente faz tudo aqui pelo aparelho. É ruim? Não é ruim, né? Mas ele tem todos os nossos dados, né? Então, a gente é sim, querendo ou não, um pouco controlado, né? Aqui nesse mundo, né? Eu falo mundo físico, né? Porque eu fui lá no meu, vamos supor, eu tenho a plataforma lá, a página, lá se eu quiser pôr uma foto de uma criança, eu ponho, né? Se eu quiser pôr eu ir nadar, é uma vida, mas não é uma vida, né? Dentro de uma certa plataforma, né? E tem outras plataformas, outras e várias, né? Aqui no Brasil essa é a mais conhecida, né? Que é do Zuckerberg, né? E querendo ou não, eu uso ela, né? Eu usei, a gente querendo ou não divulga, né? Às vezes o trabalho da gente, mas enfim.
Voltando um pouco, né, eu tive, me interrompi várias vezes, né, nas artes marciais, né, depois dos 30 anos meus, depois que eu não podia competir mais, mas eu não desisti, eu treino até hoje, né, e, e o que acontece? Eu fui ter meu primeiro celular, acho que foi 2008, 2008, ainda não era esse celular, smartphone ainda, né? Era aqueles tijolo, que a gente, era meio tijolinho o meu já era já mais moderninho, porque ainda pegava ainda. Só que eu nem sabia mexer, até hoje eu não sei, né? Fala bem a verdade para vocês. Até hoje eu não sei, né, muito mexer assim em informática, sabe? Essas coisas eu nunca liguei, jogo de computador, nossa, hoje eu já perdi muitos alunos, né, assim, por causa de jogos de computador, jogos de celulares, né? Esses joguinhos ficavam jogando a noite inteira e ia pra escola e chegava e ia jogar. Então eu nunca fui adepto a jogos, graças, né, ao Pai Eterno, né? Que eu não me apeguei, eu nunca gostei de ficar lá jogando, sabe? Meu sobrinho me chama para jogar com ele, ele também não joga muito mais, eu jogava futebol, né? Eu nem pegava para jogar futebol, muito menos, quando era de luta era pouquinho, Tekken naquela época, né? Isso aí é uns 7, 8 anos atrás, mas... continuando, né, depois dos 30 anos, dos 35, 36, 32, 33, 34, 35 anos. 35 anos eu me formei, né, no taekwondo, no kickboxing, né, e muay thai. E pratiquei várias artes marciais, várias outras artes marciais, mas assim, enfim, a vida não para, né? E a caminhada continua. Mas, falando dessas plataformas hoje, querendo ou não, a gente vai, querendo ou não falando de vício, né? Hoje cedo eu vi um pastor falando, é viciado em celular, é viciado, mas querendo ou não, a maioria das pessoas são, né? Querendo ou não, eu fico bem no celular, mas querendo ou não, a gente tá indo para um destino que não é bem o que eu acho certo para ir, né? A gente estava falando sobre o celular. Depois, 2014, eu fiz meu último Facebook, acho que dois atrás. Estou falando da plataforma aqui, que é a mais usada, né? Acho que não tem problema falar. Então, eu estou falando aqui que tem certas palavras que não deixa, né, o nosso canal ir. Então, eu tenho que ir meio devagar. E 2011 eu tive, mas apaguei, saí, sei lá. Depois já montei outro, depois já tenho outro e não sai de lá, né? Depois parece que fica lá, que eu vou procurar, tá lá até hoje. Eu não consigo achar senha mais para deletar, né? Tem gente que mexe com isso e deleta, né? Eu já não sou muito, eu sou mais da prática de fazer as coisas assim, mas na computação, assim, eu não me interessei muito também, né?
Então, querendo ou não, um pouco, querendo ou não, me trouxe aqui, né, para falar um pouco da minha história e progredir dessa história para uma, querendo ou não, não é querendo mudar ninguém, tirar ninguém de caminho nenhum, muito menos de crença nenhuma. E eu falando um pouco das minhas experiências, dos meus estudos, das minhas pesquisas, né? Tem ocorrido muitas coisas, né? Que nem eu falei, e vou falar outra vez aqui, teve o antes e o depois de 2020, né? Eu costumo falar agora, né? Que eu falei lá, eu falei cedo, teve antes de Cristo, depois, e eu falo agora antes, depois. É claro que começou lá atrás, em 2012, né? Começou lá em 1970, né? Que tentaram, né, despertar a humanidade, e eu comentei cedo, numa live que eu fiz, mas enfim, não conseguiram, né? Aí eles botam aquele monte de festa para. É aquele velho ditado, você trabalha a semana inteira e chega o final de semana, você compra tudo que tem pela casa, aí você vai sair para gastar o restinho curtindo a vida, né? Achando que você está curtindo, ou sei lá. Cada um vive a vida como quer, né? Mas a gente, até os alimentos hoje em dia, né? Eu vejo rapaz falando, né? Eu estava pesquisando hoje. A caixinha de leite, a caixinha de leite que ela, até o cara falou longa vida, né? O HT, né? Aquela caixinha de leite lá, ela aguenta 2 dias fora de uma geladeira e não estraga, né? O leite lá da roça tirado da vaca, se ficar cedo até de tarde, ele azeda, né? Então, o que eu venho aqui falar, né? O que está acontecendo no mundo, né? Não precisa nem falar, né? Não precisa nem eu falar para vocês verem o que tá acontecendo no mundo. Vou começar aqui por São Paulo. Teve um terremoto, né? 4.0, né? Santa Catarina teve, parece que um tufão, só no Brasil. Na França, tem gente disputando água, né? Na onde que eu vi? Na Irlanda, parece que querem abaterem vários animais por causa da... como que eu falo? Já não tem espaço mais para caber tantas pessoas, tanta humanidade, tanto animal, tantas, né? Eles querem matar, não é para comer, para vender, não. Eles querem matar para reduzir mesmo a. Não tá tão frio aqui não, viu? Eu que tô de touca já preparando. E aqui eles querem reduzir a população mesmo, né? Querendo ou não, eu não acredito em dois lados, eu falo
não acredito lado B, lado C. Eu acredito que uma força, né, contrária ao poder maior, que é o Pai Celestial, essa força, ela não é regida pelo mal também que é falado, né, e os medos que falam, né. Isso aí já é uma história para outro, sobre falar nomes aqui, sobre anjos caídos e Javé, né? Já é outra história, né? Estou falando do poder oculto, né? Do poder oculto, do verdadeiro poder oculto que controla a humanidade, né? Nem é das 13 famílias lá, nem é dos Illuminati, não tem nada a ver com isso, né? São os que controlam, né, a verdadeira humanidade, os que controlam a humanidade, os que nos monitoram, né, através de tecnologias, começando pelo rádio. Se você pensar bem, eu vou falar uma palavrinha aqui, mas vocês me desculpa. Aquele cara lá de baixo, para mim ele não existe, né? É outra força que rege, entendeu? Fizeram um negócio na época, na segunda G. O que aconteceu? Já estavam macunados ali, se trocavam um pouquinho de tecnologias, né? Aí, em 1920 veio o rádio, veio a primeira gripe lá, né? Acho que começaram as vacinas, não sei o que aconteceu, a BCG, não sei que época, vou pesquisar bem. A primeira vacina, vou falar V, tá? Aí, em 1930, parece que começou a ter antena de TV, né? E vão ligando as coisas, gente, vão ligando um pontinho ao outro, tá? Vão ligando um pontinho ao outro. E parece que deu outra doença, né? E assim segue a humanidade, né? Até as antenas de telefone, né? Até vários satélites enviados para cima, para a gente poder, né? Só que o caos está sendo tanto que a Terra não está suportando, né? A Terra, ela chegou no momento que era chegado esse momento, né? De 2.000 e 2.600 anos acontece isso. Acontece isso, o eixo da Terra, ela está inclinado, né? Então, por ela ter inclinado e ter quase parado ali e reverteu, acho que ele reverteu, não sei se ele reverteu ou continua bem, só que a Terra gira, você pode prestar atenção, você pega uma bússola e bota o Sol, era para nascer no norte, no leste, né? No leste e pôr no oeste, né? Eu acho que é isso mesmo, oeste, isso mesmo. É só prestar atenção, a Lua mesma coisa, né? Então,
sei que é meio confuso, mas vocês estão ligando os pontinhos, né? Desde a primeira G, na segunda G, né? Querendo ou não, afetou muitas pessoas, né? Muitas pessoas, tanto como na primeira G, como na segunda G. Até hoje tem lugares onde tem antena, ela joga muita radiação. E o que acontece? É que essas radiações estão fazendo mal ao ser humano, né? E tem avião passando toda hora por cima de nós aí, né? Jogando uma fumaça escura, né? E é só a gente prestar atenção, né? Não peço que ninguém faça 1000, né? Só peço que vocês deixem umas perguntas aqui, né? E vamos pensar um pouco mais fora da caixa, né? Pesquisar mais, estudar mais, ler outros livros, né? Na Bíblia mesmo, no livro sagrado, tem várias passagens lá que vocês vão ver, é citado um nome lá, no primeiro livro, mas não tem nada a ver, Enoque, né, Matusalém, que é filho, e querendo ou não, eles estão no meio disso também, né? Quando fundou o cristianismo lá atrás, né? Então, eles sabem das verdades, né? Mas não pode soltar, né? E querendo ou não, devagarzinho vai caindo, vocês estão vendo aí. Não precisa nem eu falar, né? Tem coisas que eu só venho aqui para dar um toque, ó. Caiu lá, assiste lá, presta atenção, né? Mas para isso, né, a gente tem que, né, buscar um autoconhecimento, né? Procurar conhecer mais a gente, né? Que nem eu falei cedo, é uma eterna busca, quer dizer, é uma busca a vida inteira, né? Pra gente se conhecer a gente mesmo. Então, a gente conhecendo a gente um pouco a cada dia, né? A gente muda, né? Muda a gente, né? A gente pode mudar a gente. Aqui não tô querendo mudar o mundo, não. Na realidade, eu só não quero botar vídeos aqui pro canal cair como caiu da outra vez, né? Eu tava com tanto de inscritos, né? E ele foi derrubado por falta de cuidados de eu falar de certas coisas como a ver, né? E querendo ou não, eu não sei se eu faço uma live ao vivo falando que eu vou soltar alguns vídeos. E se soltar, às vezes aquela plataforma pode pode também restringir de não postar mais, né? Mas eu não ligo não. Não ligo não, porque como eu estava pensando esses dias saio ou não saio, né? Que eu tenho
tenho eu tenho meu perfil, tenho uma página, tenho um grupo, né? A vontade minha é sair, sabe? Querendo ou não, eu até tô com vontade ainda. Por isso que eu tô fazendo essa live, esse vídeo, pra soltar, vou jogar lá. Porque uma hora eu vou ter que desgrudar dessa porra aí, meu. Para. Perdão da palavra, não podia falar isso. E vou ter que desgrudar disso. E já vem outra coisa aí querendo que eu compre um celular 5G, 5, né? E você acha que a pessoa não vai comprar? Né? Se eu falar que eu não vou, né, eu tô sendo hipócrita. Né? Porque lá na frente, às vezes, vai ser preciso. Porque quem que vai falar alguma coisa? Quem que vai avisar alguma coisa, deixar alguma coisa para as pessoas pensarem, repensarem, questionarem, né? Perguntarem, né? Para os filhos, né? Por que está acontecendo isso? Né? Na minha época não era nada assim, né? Então, hoje é até proibido, acho que se certas coisas aqui, se eu falar, se eu chamar um amigo meu aqui, eu vou estar sendo racista, né? Às vezes eu tenho uma intimidade com ele e chamo, as pessoas às vezes falam, né? Então hoje está muito mimimi demais, né? Tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado com o que fala. Mas não, a gente não pode ficar quieto, né? Enquanto o mundo está desmoronando na cabeça de todos nós e a gente deixa passar. Não pode deixar passar. Certas coisas, é proibido. Tudo bem. Não pode, não pode. Né? Mas o que tem que ser falado, o que tem que ser prestado atenção, o que tem que falar, independente de religião, classe social, cor, time, lado B, lado C, independente. Eu falo, eu não tenho lado, eu não torço para time nenhum, eu não sou o lado B, nem sou o lado C, eu não fico brigando com pessoas por... Não compensa você tirar a sua paz por discussões à toa, né? Então, para quê? Se a opinião dele, se ele acha que aquilo é certo, não tem o que eu mudar nele, né? Eu tenho que mudar em mim, né? Mas enfim, era isso que eu queria deixar, mais um pouquinho, né? A gente tem, falando da gente, né? Eu tenho que tomar um cuidado, né? Eu até pensei em desinstalar, sabe? Sair, não sair, desativar, deixar desativado uns dias, né? Tem dia que eu nem entro, nem dá vontade de entrar, porque já virou, eu não assisto televisão aberta mais, né? Jornal, essas coisas eu não assisto. Novelas, não vai. Não, parece que já virou hábito, entendeu? Eu procuro um canal no YouTube ou
vou ouvir uma música, né, que eleva a minha vibração. Tem umas séries, né, algumas séries já, as séries todas já estão mostrando realidades aí que, né, de coisas que, se existe que nem eu falei cedo, se existe essa tecnologia aqui, imagina lá como que tá. Já tá bem mais evoluído, né? Tem o Dr. Musk lá, né? Já tem lá os seus drones, né? Então, a gente tem que repensar para que lado a gente está indo, gente, né? Aonde a gente está indo, né? Então eu vou deixar esse pensamento, né? Esse questionamento, né? Para vocês. Eu vou deixar 3 perguntinhas para vocês fazerem para vocês mesmos, né? Depois coloquem aqui, curtem, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comente, né? Mas por que você acha que isso nos leva aonde que isso tá nos levando, né? Questione, pergunta, né? Que é só assim que a gente vai ter uma troca de ideia, uma troca de experiências, né? E daqui uns dias nossas consciências vai estar em robô e a gente vai, né? E aí? Não, nossa não, às vezes tá lá, tá escancarado, Agenda 2030, né? Agenda 2030, lá mostra uma beleza de coisa lá, né? Mas não tem nada a ver, Agenda 2030, né? É N-O-M, né? N-O-M, não, né? Para quem entende, o I, o pingo é uma letra, né? Então, gente, eu vou ficar por aqui, porque senão fica muito longo o vídeo, tá ok? Vou deixar 3 questionamentos. Da onde eu vim? O que eu tenho que fazer? Só trabalhar e ir para casa, comer, dormir, voltar, trabalhar para casa, pagar, comprar, pagar, ir lá comprar, financiar um carro, pagar 10 vezes, ficar devendo. Nós somos livres. Se fosse fazer várias perguntas, mas deixar só 3. Por que estamos aqui? E para onde vamos? Né? Essa é a pergunta. Essas são as perguntas, né? Querendo ou não, o caso é sério, né? Hoje eu vi a ressonância Schumann, ela subiu 190. Depois eu explico o que é a ressonância Schumann, no outro vídeo. Alguns devem saber, isso aí, sem dúvida, né, do que eu estou falando. Alguns devem saber do dragão vermelho, né? Com certeza do que eu estou falando, do que está escrito lá no livro da capa preta. Mas muita gente não sabe, gente. Muita gente não está sabendo o que isso está causando, né? Esses terremotos, né? Essas chuvas torrenciais, né? Todo esse caos no mundo. Tem gente que não sabe, tem gente que não está sabendo de algumas coisas que eu falei aqui, né? Então, se ele é desse lado, se ele está vindo por baixo ou por onde que está vindo, né?
Isso aí é só o cientista mesmo para dizer, e eles não vão dizer assim, né? Ou, né, o que está acontecendo com certas informações que soltam, depois deixa meio no ar, assim, né? Será que não são eles mesmos que estão soltando lá para dar uma catada assim na humanidade, né? Para deixar para preparar a manada para a revelação, para revelar o que está acontecendo no mundo, para revelar os verdadeiros controladores mundiais, que controla a maioria inclui eu no meio, inclui todos nós, né? Então é isso, né? Eu deixo aqui minha gratidão. Se eu não fui bem específico, perguntem. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Pergunte, seja um questionador, pergunte tudo. Pergunte o que você achar que tá ali, não bate, uma coisa não bate com a outra ali. Pergunta. E tudo tem uma resposta. Se você for pesquisar, você vai achar. É que nem a teoria do 2 mais 2. 2 mais 2 pode ser para 1 é 2. 2 mais 2. Para um pode ser 4. Para o outro, 22. Né? Então, vai de cada um como entende. Né? Tá ok? Tá passando já do limite aí. Eu vou deixar essa live aí como uma das primeiras. E não esqueça, curte, se inscreva no canal. Eu vou estar deixando um vídeo cedo, outro à tarde. Um vídeo cedo ou à tarde, né? Vou começar a fazer quase todos os dias, né? Vou fazer o vídeo e deixo lá no YouTube. Se inscrevam no canal. Eu vou estar tentando arrumar, que eu não sou expert em em marketing, nesse negócio de informática, mas eu tenho meus amigos aí que me dão ajuda, né? Tanto aqui no físico como no espiritual. Então eu deixo todos vocês com a paz aí, a paz, né? Na mesma paz que todos, né? Não tem distinção de coisa, gente. Depois a gente entra no outro assunto. Primeiro vamos pensar para onde a gente está indo, né? Porque desunir já estão desunindo, mas não podemos deixar nós desunidos, né? Eu estou aqui, cada um está na sua casa, cada um tem seu celular. Agora você imagina se cada um que soubesse um pouquinho, tem muita gente, tem bastante gente, mas se eu for encontrar um amigo meu que tem mais ou menos a mesma ideia que eu tenho, ele vai morar lá em São Paulo, ou lá na Amazônia, ou lá na Paraíba. Então, a gente falar desses negócios de projeções astrais, de outras coisas na outra live eu falo mais sobre isso, tá? Projeções astrais, vários médiuns aí que estão falando que vai acontecer isso, aquilo. Eu não estou falando que eu sou nada disso, entendeu? Mas algumas coisas eu pratico, né? Projeção astral eu estou iniciando ainda,
mas depois a gente entra nisso, tá ok? Vamos primeiro focar nessa pergunta. Por que estamos aqui? Por que nascemos? Nós nascemos nessa época, era para nós nascer nessa época, o que nós temos que fazer, né? Para o futuro dessa humanidade, né? Somos nós que vamos mudar, né? E creio que isso aí, independente de qualquer religião, acho que todos concordam, né? O que for melhor para os filhos, não é? Vocês não acham? Os filhos, os netos, os tataranetos, né? E assim vai, né? Então, eu deixo esse vídeo aqui gravado para quem for assistir à noite, ou à tarde, ou de dia. E não se esqueçam, deixe seu like, seu joinha, lá, aperta lá no sininho lá, todos, né? Para estar ajudando aí a gente a, como fala um amigo meu, catapultar mais, né? Para que chegue a mais pessoas, né? E assistam os vídeos meus também, os que eu faço na página, né? Que às vezes do nada, assim, eu jogo lá um vídeo lá, eu jogo um Reels, né? Falando de certas coisas. E às vezes eu durmo no soninho, pá, eu acordo e fui lá, tava lá, sonhei num negócio, tá meio estranho, né? Então, mas é isso, né, gente? Gratidão a todos aí. Essa é uma segunda live que eu falo sobre isso. Eu vou mudar meu canal, vou mudar meu perfil lá, já mudei, por enquanto. É apenas um perfil, gente, que a gente tem, né? Perfil, página, né? Não é eu fisicamente sou uma coisa, né? A gente, né, vai querer entrar numa realidade virtual. Aqui já é uma realidade virtual, né? Então, tomem cuidado com vou deixar para falar isso mais na outra e ponho aqui, tá? Gratidão, namastê, até amanhã, se Deus nos permitir, assim, né? Se o Pai Eterno nos permitir, né? Se o meu eu superior, se o meu eu crístico me permitir, estarei aqui, né? E estamos juntos, né? Vamos formar uma corrente de luz, né? E deixar pelo menos um legado, não querendo mudar a humanidade, porque não muda, né? Vamos despertar mais pessoas, deixar mais pessoas com um pouquinho de questionamento, né? Para não caírem em armadilhas, né? Então, até mais. Obrigado por... E não se esqueça, gente, aperte o sininho aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí eu vou compartilhar, compartilhem aí com seus amigos, seus vizinhos, compartilhe nos grupos que você tem, né? E vamos trocando ideia. Às vezes ali bate ali uma pessoa que mais ou menos, né? A gente faz uma live junto de perguntas e respostas e assim a gente vai caminhando, né? É um passo de cada vez, né? Não adianta querer dar um passo maior que a perna, que não adianta. E é isso. Obrigado a todos. Bom descanso, boa semana, primeiro lugar. E namastê, gratidão.